Fala galera, tudo bem? Bom, sejam bem-vindos ao canal Rodrigo Oliveira Finanças e Cripto e também Renda Extra. E dessa vez o vídeo é um pouquinho diferente, né? Eu trouxe algumas notícias aqui, mas não se preocupe, tá? Que essas notícias aqui são para enfatizar a necessidade, pessoal, que a nossa sociedade vive, né? E que o mundo todo vive, né? Tem passado por muita coisa e a necessidade que o mundo inteiro vive de ter posse dos seus próprios ativos, né? Que é de você deter de fato a posse dos seus ativos, né? Hoje nós usamos o dinheiro fiduciário, que são as moedas estatais, seja ela o real, o dólar ou a moeda do país corrente ali, para poder comprar, financiar, né, e pagar alguma coisa, né? E só que nós normalmente nós deixamos, né, as nossas reservas em uma conta bancária dentro de um banco, né? Você pode utilizar por um aplicativo, enfim, ou dentro de alguma corretora, né? Só que nós não temos de fato posse desse dinheiro, né? Esse recurso eles não são nossos, tá? Então, essa notícia que eu trouxe aqui hoje, ela tem um cunho até que meio que político, né? Meio que de geopolítico, vamos dizer assim, mas ele tem tudo a ver com o contexto que eu quero trazer por trás disso, né? Então, vamos dar sequência aqui. Eu vou olhar para outra tela, tá? Porque eu estou com uma tela um pouquinho maior. Olha só, pessoal. Moraes cancela passaporte e bloqueia contas de Paulo Figueiredo e Constantino. Ele bloqueou contas bancárias, tá, pessoal? Contas bancárias. Então, além de ele cancelar passaporte e bloquear as redes sociais, ele também cancelou bloqueou contas bancárias, tá? Quem são essas pessoas? O Paulo Figueiredo e o Rodrigo Constantino são dois jornalistas, eles atualmente residem nos Estados Unidos, mas são brasileiros, tá? E eles são jornalistas que eles fazem oposição dentro das notícias, dentro do que é política, né, ao governo, o atual governo, né, ao presidente eleito. E eles, não somente ele, mas todo um sistema que tem surgido no Brasil, né, alguns anos atrás, que é esse autoritarismo, né, por parte do STF, por parte dos ministros, né, e uma série de coisas que eu particularmente concordo com eles. Eu acredito que a gente não deve ter o nosso direito de opinar, né, ou de discordar cerceado. Então, acredito que isso faz sentido, e até por isso eu sou um adepto do Bitcoin, né, e das criptomoedas, né, no Bitcoin em si, porque eu entendo que os recursos que eu tenho, o dinheiro que eu tenho, que é fruto do meu trabalho, que eu venho poupando, né, ou seja, ele é meu, né, ele é meu e eu tenho direito sobre esse recurso, e por isso que eu utilizo o Bitcoin de uma forma descentralizada. Eu não concordo com que o governo tende a saber, né, quanto Bitcoin eu tenho. Eu não concordo, tá? Eu não concordo quanto recurso eu tenho em criptomoedas. Eu não concordo, tá? Se você concorda, tudo bem, fica aí a sua opinião. Eu não concordo, então eu concordo com um país justo, né? A partir do momento que a gente tem um país justo, né, eu acredito que vale a pena você seguir com as suas obrigações, né, dentro do que o Estado te pede como cidadão, mas algumas coisas eu não concordo, e por isso que eu entendo que o Bitcoin ele é uma disrupção, né, nesse sentido de você de fato ter propriedade sobre os seus ativos, sobre aquilo que é seu, tá? Então vamos seguir aqui para não ficar muito longo esse vídeo, tá, pessoal? Então aqui está aqui a foto do Supremo Ministro do Tribunal Federal. Não sei se vocês sabem, né, mas para ser ministro do Tribunal Federal você não precisa nem ser juiz de carreira. Na realidade, você não precisa nem ser advogado. Então, é algo um tanto quanto absurdo, na minha opinião, né? Eu não me submeteria a passar por uma cirurgia com um médico que não é médico, né? Enfim, é a minha opinião. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, cancelou os passaportes e bloqueou as contas bancárias do jornalista Paulo Figueiredo e Rodrigo Constantino, tá? O juiz do STF determinou ainda a suspensão de páginas de Constantino no Patreon, site norte-americano de financiamento coletivo, tá? Que oferece ferramentas para que criadores de conteúdo gerenciem, né, assinaturas, e a informação é de Ana Paula Henkel, né, que também é uma jornalista, colunista aqui do Oeste. Então, o que eu quero dizer com isso, pessoal? Então, hoje a gente está passando por um momento no Brasil, e não somente no Brasil, a gente vê muita coisa acontecendo também no mundo, né, até por conta do Twitter
sendo cerceado. Inclusive, o Twitter do Rodrigo Constantino e do Paulo Figueiredo também tiveram suas contas canceladas a pedido do STF, a pedido do Alexandre de Moraes. A gente vê que se você, de fato, discordar, você não precisa xingar, ofender ninguém. Esses jornalistas eles não ofenderam ninguém, eles discordaram, né, de uma opinião, ou de opiniões do STF ou de alguma opinião do presidente eleito, e por conta disso eles tiveram as contas bancárias bloqueadas. Ou seja, se eu preciso pagar conta, se eu preciso comer, se eu preciso sustentar a minha família, né, eu tenho as minhas contas bancárias congeladas. Aí você fala, tá, mas Rodrigo, eles são pessoas que são de grande influência, né? Então, é por isso que são todos os olhos voltados a eles. Eu vou discordar de vocês. No ano passado, pouco antes das vésperas das eleições, a gente tivemos alguns boatos, né, de alguns empresários que, na teoria, não são influentes, né, mas são empresários, e por ser empresários têm patrimônio grande, e por ter patrimônio tem recurso, né? E esses empresários tiveram suas contas bloqueadas, certo? Contas bancárias bloqueadas, impedidos de até pagar os seus funcionários, impedidos de até custear ali as dívidas, né? Os custos da sua empresa, porque quebraram o sigilo de conversas no WhatsApp, onde eles concordavam ali em que houvesse alguma ação mais forte, militar, né, em prol do governo atual, que era o governo do Bolsonaro, para que o governo que está hoje, né, não viesse a assumir, tá, alguma coisa nesse sentido, né? Então são pessoas que não tinham grande influência, mas tinham recursos, né? E a gente viu isso acontecendo também recentemente com deputados, com parlamentares que tiveram as contas bloqueadas. A conta da esposa de um deputado foi bloqueada para que ele não pudesse ter recurso. Então isso é o fim da picada, entende? Isso é o fim da picada. Se isso acontece com eles, e hoje a gente vê influenciadores, né, e até pessoas comuns perdendo a sua conta no Twitter, perdendo a sua conta no YouTube, justamente porque discorda, né, de alguma opinião do Alexandre de Moraes ou do atual governo. Tá? Para que isso venha acontecer e o bloqueio de recursos venha acontecer da minha conta, que sou uma pessoa que não tem grande influência, não tem influência praticamente nenhuma nas redes sociais, mas por falar da minha opinião, que ser contrária a deles, isso pode acontecer, isso não está distante de acontecer, de a gente ter as nossas contas bancárias bloqueadas e ter o nosso recurso ali trancado a 7 chaves por apenas ter uma opinião diferente, distintas. Na pandemia, lá no Canadá, os caminhoneiros fizeram uma greve porque eles eram contra a obrigatoriedade da picadinha no braço, né, por conta do CVD. Então, eles eram contra essa obrigatoriedade e o governo simplesmente bloqueou as contas bancárias dessas pessoas. Então, assim, não é no Brasil, não é somente no Brasil, é no mundo, né? E por que isso é importante para nós que acompanhamos o mercado de criptomoedas, de criptoativos, e essa tecnologia é o Bitcoin? Porque o Bitcoin, pessoal, ele nasceu justamente para ser uma moeda descentralizada, certo? Para ser descentralizada, para ser trocada pessoa a pessoa, ou seja, o peer-to-peer, certo? E para que aquele detentor seja de fato dono do ativo. Então, quando eu tenho Bitcoin na minha carteira, né, e é importante que você tenha Bitcoin numa carteira sua, né, use uma wallet, aliás, uma corretora para você comprar Bitcoin, né, use uma corretora para você comprar Bitcoin, mas de fato você tem esse Bitcoin na sua carteira, porque você passa a ser dono desse Bitcoin. Quando você tem Bitcoins contigo, né, automaticamente você sai ali, você sai do marasmo ali, da massa de manobra de um governo que pode, por bel prazer, trancar os seus ativos, ou seja, escolher o que você vai comprar, escolher o que você vai comer. Na Argentina, pessoal, e também na Venezuela, o governo ele escolhe o quanto você pode comprar de carne, o quanto você pode comprar de farinha, o quanto você pode comprar de dólar, tá? Você não pode tirar o dinheiro do país a bel prazer, comprar dólares, você não pode, tá? Com o Bitcoin é diferente. Você entende que o Bitcoin está sendo a salvação para esses países, para esses governos quebrados e falidos,
para esse modelo de governo falido. Então, você entende o que é o Bitcoin, né? Qual é a solução disruptiva que o Bitcoin traz. Então, eu não estou falando aqui hoje de preço de Bitcoin, né? Vamos lá para o gráfico. Eu não estou falando aqui hoje do preço do Bitcoin. Hoje, o Bitcoin, pessoal, ele está aqui, ó, está na casa dos 16.858, tá? O Bitcoin está na casa dos 16.858, né? Ontem a gente acompanha, eu só tenho um vídeo aqui no canal, ele estava acima da média de 50, né? Ele se manteve acima da média de 50, ele tende a subir, né? Como eu disse, eu acredito que ele não deva romper aqui os 17.200, acredito que se ele chegar até lá, ele deve cair novamente e fazer, de fato, dessa vez, um fundo, né? Mas a gente não está falando de valor, né? De custo de tela do Bitcoin, a gente está falando do valor intrínseco que é o Bitcoin. Então, você percebe que a cada dia que passa, né, você ter Bitcoin no seu patrimônio, você usar, pessoal, praticamente, né, o que eu tenho feito? Eu tenho alguns criptoativos, eu tenho investimentos em fundos imobiliários e ações, mas eu estou começando a rever isso, porque eu não sei se faz tanto sentido me manter nesses ativos. Aqui no Brasil, a bolsa está muito fraca, embora a gente vai ter preços mais baixos, vai ser bem convidativo para você comprar e fazer dinheiro lá na frente, mas eu não sei se faz tanto sentido assim. Então, o que eu tenho na minha opinião hoje? Na minha opinião hoje, eu acho que é mais vantagem eu continuar comprando criptoativos e aumentar minha exposição em Bitcoin, certo? Aumentar minha exposição em dólar, tá? Eu estou comprando dólar também. Eu acredito que faz mais sentido aumentar minha exposição nesses ativos do que me manter na moeda estatal, na moeda atual. Ou seja, quando eu compro criptoativos e eu tenho a posse desses criptoativos, o governo não pode tomar esse dinheiro de mim. Ele não pode simplesmente, porque a economia do país não está bem, me proibir de comprar carne, me proibir de comprar farinha, me proibir de comprar dólar, me proibir de comprar Bitcoin, porque meu dinheiro não está mais lá. Tá? O que eu tenho feito? Os meus recursos, né, do meu trabalho, o meu dinheiro para pagar as minhas contas, ele tem ficado na moeda estatal, que é no real. Tenho comprado dólar para poder tirar um pouquinho desse dinheiro aqui do país, do Brasil, e comprado criptomoedas. Eu, sinceramente, estou pensando em parar de comprar um pouco de ações e fundos imobiliários e me manter investindo somente nos ativos cripto e dólar. Tá? Então, assim, de todos esses, né, o futuro da economia, de fato, é o dólar. Tá? Aliás, de fato, são as criptomoedas, e o dólar ele vai acompanhar bastante isso, porque ele ainda é a moeda da economia mais forte do mundo, que é dos Estados Unidos. Tá? Então, esse vídeo, pessoal, foi mais para falar sobre isso, ok? Para falar sobre a importância do Bitcoin no cotidiano, né? Não somente do brasileiro, mas do mundo inteiro. E aqui no Brasil a gente está vendo quanto isso é importante. Você imagina ter a sua conta bancária bloqueada e você não conseguir movimentar mais nada por conta de uma opinião que você deu, por conta de uma opinião contrária, que você não precisa nem concordar com esse vídeo que eu estou fazendo agora. Você pode comentar embaixo, você está falando besteira, Rodrigo, não tem problema. Você pode comentar, é a sua opinião e nem por isso eu vou bloquear você. Não vou bloquear a sua conta bancária. Tá? Então, é basicamente isso, pessoal. É isso que a gente está vivendo hoje no Brasil, é uma tendência a nível de mundo, tá? E eu acredito fortemente que a disrupção que o Bitcoin traz nesse sentido, tá, pessoal? É de fato você ter posse dos seus ativos, você poder comprar as coisas que você quiser comprar com Bitcoin, né, sem emprestar contas para o governo. Exemplo da Argentina, que você não pode comprar carne, você não pode comprar farinha, na Venezuela também não. São contadas as coisas que você pode comprar, você não pode comprar dólar, você não pode tirar dinheiro do país, tá? Quando você está em criptativos, quando você tem a posse dessas criptomoedas, com uma carteira sua, com a sua chave privada, você tem posse daquilo, o ativo é seu, você pode fazer com ele o que você quiser. Afinal de contas, você trabalhou pelo seu ativo, faz todo sentido você ter posse sobre ele e fazer o que você bem entender. Então, pessoal, vou ficando por aqui para o vídeo não ficar muito longo. Grande abraço, se inscreve aí no nosso canal, deixa o joinha se você gostou. Se você não gostou, pessoal, comenta aí embaixo também. Esse vídeo não é para ter um cunho político, mas sim para falar um pouquinho do que está acontecendo no Brasil e no mundo, né? Eu acho que todos discordam dessa questão de crime de opinião, né? Eu acho que isso não deve acontecer, muito pelo contrário, a gente só consegue chegar numa conclusão se a gente tiver discussões saudáveis sobre o problema em si, sobre o fato em si, né? Então, é isso.
Grande abraço, até mais.